para tudo que você está fazendo agora porque o clima esquentou de vez nos bastidores da academia de futebol e a notícia que acaba de sair vai mexer com o coração de toda a família Palmeiras. Urgente! Saiu agora uma declaração que está dividindo opiniões e mostrando que a pressão está no nível máximo dentro do nosso Verdão. Se você é palmeirense de coração e não aceita nada menos que a vitória, você precisa ouvir o que a presidente Leila Pereira acaba de mandar como recado para todo o elenco e comissão técnica. Antes da gente mergulhar em todos os detalhes dessa cobrança pesada e do que está acontecendo por trás das cortinas em 2026, eu quero pedir um favor para você que está sempre aqui com a gente. Comenta aqui embaixo o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso canal. Eu quero mandar um salve especial para vocês no próximo vídeo e fortalecer cada vez mais a nossa torcida aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque aqui a notícia do Palmeiras chega primeiro e sem enrolação. A situação é a seguinte, torcedor. O Palmeiras não vive um momento de tranquilidade total na Copa Libertadores da América de 2026. Após aquela derrota amarga por 1-0 diante do Cerro Porteño, o clima que já estava tenso ficou ainda mais pesado. Nós sabemos que a Libertadores é a nossa obsessão, é o torneio que o palmeirense mais ama. E ver o time atuando abaixo das expectativas em um jogo tão crucial gera uma insatisfação que chegou ao topo da hierarquia do clube. A presidente Leila Pereira não escondeu o seu incômodo e decidiu que era a hora de vir a público, mas também de explicar como as coisas funcionam lá dentro. Muita gente estava perguntando se havia cobrança, se o departamento de futebol estava dormindo, e a resposta veio de forma direta e muito séria. Leila foi enfática ao dizer que todos dentro do clube são cobrados diariamente pelos resultados negativos. Seja o jogador que entra em campo, seja a comissão técnica que estrutura o time, ou o próprio departamento de futebol que planeja a temporada. Segundo ela, tudo acontece nos bastidores, longe das câmeras na maioria das vezes, mas a cobrança é real e é forte. Ela reconheceu abertamente que a atuação diante do Cerro Porteño foi muito abaixo do que o Palmeiras pode e deve entregar para a sua torcida. Esse reconhecimento é o primeiro passo para uma mudança de postura, mas o que realmente chamou a atenção foi o tom do recado sobre a continuidade na competição. Atualmente o Palmeiras se encontra na segunda posição do Grupo F. Para muitos clubes, estar em segundo lugar pode parecer algo aceitável, mas para o Palmeiras de 2026, isso é um sinal de alerta ligado no máximo. A presidente Leila Pereira foi muito clara ao dizer que a situação no grupo é complicada e que não há margem para mais erros. E ela disse uma frase que já está repercutindo em toda a mídia esportiva e nas redes sociais: acho inconcebível não passar para a próxima fase da Libertadores. Leiam bem essa palavra, família palmeirense, inconcebível. Isso significa que não existe plano B, não existe desculpa e não existe a possibilidade de ficar pelo caminho antes mesmo do mata-mata. Essa declaração da Leila Pereira é um verdadeiro choque de realidade dentro do Palmeiras. Quando a presidente usa um termo tão forte, ela está colocando todo mundo contra a parede. Ela está dizendo que o investimento feito, a estrutura disponibilizada e o peso da camisa não permitem que o time sequer corra o risco de ser eliminado na fase de grupos. O recado é direto para os jogadores. É preciso mais vontade, mais foco e mais resultado. É um recado para a comissão técnica. É preciso encontrar soluções para que o futebol apresentado contra o Cerro Porteño não se repita. E é um recado para os torcedores. Ela está ciente do que está acontecendo e não está satisfeita. A gente sabe que o Palmeiras nos últimos anos se tornou um protagonista absoluto no continente. A torcida se acostumou com grandes exibições e com a segurança de que na Libertadores, o Verdão é quase imbatível. Por isso, quando uma derrota dessas acontece e a classificação fica em risco, o sentimento de frustração é enorme. Leila Pereira entendeu esse sentimento e decidiu canalizar isso em uma cobrança pública, mostrando que os bastidores estão fervendo. Ela explicou que, embora o trabalho seja feito com seriedade, o resultado dentro das quatro linhas é o que no fim das contas mantém a engrenagem funcionando. A pergunta que fica agora é: como o elenco vai reagir a essa cobrança tão explícita? O Palmeiras sempre foi conhecido por ser um grupo muito unido e que responde bem aos momentos de adversidade. No entanto, em 2026, o desafio parece ser ainda maior. A Libertadores não perdoa erros e o Grupo F se mostrou mais traiçoeiro do que muitos imaginavam. A derrota por 1-0 para o Cerro Porteño foi um balde de água fria, mas pode ser o combustível que faltava para uma reação imediata. A presidente foi clara: não existe a possibilidade de eliminação precoce.
O Palmeiras precisa e deve avançar. Muitos torcedores nas redes sociais estão apoiando essa postura da Leila. Eles dizem que já passou da hora de alguém falar grosso e mostrar que o Palmeiras não pode aceitar atuações abaixo das expectativas. Por outro lado, há quem diga que essa pressão pública pode acabar atrapalhando o clima interno. Mas a verdade é que, no futebol de alto nível, a cobrança é o que move os grandes times. E o Palmeiras é gigante. Não passar para a próxima fase seria, sim, um desastre financeiro e esportivo para o planejamento de 2026. A palavra inconcebível vai ficar ecoando nos ouvidos de cada jogador até o próximo compromisso pela Libertadores. Esse incômodo demonstrado pela presidente mostra que o Palmeiras não está em zona de conforto. Mesmo com todo o sucesso recente, a sede por vitórias continua a mesma. E quando os resultados não vêm, o departamento de futebol é o primeiro a ser acionado. Leila reforçou que a atuação no jogo contra o Cerro foi deficiente e que todos sabem disso. Não há ninguém se escondendo dentro da academia. Eles sabem que precisam melhorar e precisam fazer isso rápido. O Grupo F não vai dar mais chances para tropeços e o Verdão precisa assumir a liderança ou, no mínimo, garantir a vaga com segurança. Faltam poucos jogos para definir quem passa e o Palmeiras tem a vantagem de ter um elenco experiente e uma comissão técnica que já passou por muita coisa. Mas o aviso foi dado pela dona da caneta. A classificação é obrigação. Não existe outra conversa. O palmeirense está com o coração na mão, mas esperando que essa fala da Leila Pereira sirva como um despertar para o time voltar a jogar aquele futebol que a gente conhece. Com intensidade, inteligência e, acima de tudo, com a eficiência que marcou essa era vitoriosa do clube. Agora eu quero ouvir você, que é a voz da torcida. O que você achou dessa declaração da Leila Pereira? Você concorda que é inconcebível o Palmeiras não passar de fase na Libertadores de 2026 ou acha que a presidente exagerou na pressão sobre o grupo e a comissão técnica? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para a gente debater o futuro do nosso Verdão. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostou da cobertura e de se inscrever para não perder nenhum detalhe dessa novela que só está começando. O Palmeiras precisa da gente e nós vamos estar aqui acompanhando cada passo dessa caminhada rumo à glória eterna. Até o próximo vídeo e avante palestra!